Olá, tudo bem? Estou eu aqui de novo, Luiz Carlos Narces, gravar mais um vídeo. Meus vídeos são vídeos amadores, né? Como você pode ver, estou gravando aqui dentro do escritório da minha empresa. É uma iniciativa que eu tomei, porque a gente vai aperfeiçoando dia após dia, para que possamos ir melhorando cada vez mais. De repente, logo logo vocês vão me ver dentro de um estúdio, gravando os vídeos, gravando alguns treinamentos, porque tudo é questão de nós pensarmos e de nós agirmos. Se eu não penso, eu não vou agir. E quando eu ajo sem pensar, o desastre é certo. Então tudo está relacionado ao pensamento. É por isso que eu tomei a iniciativa hoje de gravar um vídeo sobre a respeito do pensamento positivo. Até tem um livro aqui, um dos livros, né, que tem vários livros, do Norman, né? É O Poder do Pensamento Positivo. É um livro bastante interessante para muitos céticos, né? O ceticismo é algo interessante também, que não acredita muito no pensamento positivo, mas existe duas forças dentro de nós que lutam constantemente, que é o pensamento positivo e o pensamento negativo, não é? Eu estou usando aqui uma alegoria, mão direita positiva e mão esquerda negativa, né? Então são duas forças que estão lutando constantemente. E aquela que você der mais energia para ela, aquela que você der mais força, alimento para ela, que vai fortalecer, que vai te dominar. E infelizmente é duro informar que a maioria das pessoas, os seres humanos na Terra, eles pensam mais negativamente do que positivamente. É por isso que está o caos que está hoje, né? A desgraça da pobreza, a miséria, a fome se alastrando pelo mundo todo, por quê? Porque as pessoas pensam muito negativo. Tá? Crise não existe. Isso é um termo político, né, que as pessoas usam principalmente no meio político para tentar sufocar ainda mais as pessoas, né? Porque a crise quem cria é o próprio ser humano, né? Porque às vezes, mas tá faltando dinheiro, tá faltando isso. Não, dinheiro nunca faltou e nunca vai faltar. Dinheiro ele se transfere, ele muda de lugar, ele muda de mão, muda de bolso, muda de conta, muda de estado, muda de país. Tá? Mas o dinheiro nunca vai faltar. E até gravei algumas coisas aqui no meu computador a respeito do pensamento positivo, né? Vou estar fazendo uma colinha aqui, porque nossos pensamentos são muito importantes para Deus. Deus, ele é um ser positivo. Por isso que os nossos pensamentos são importantes para ele. Porque ele fez o homem, o ser humano, volto a repetir, sempre vou estar repetindo isso, e não vou me cansar de repetir. Pode falar o que quiser, mas eu sempre vou repetir que Deus nos fez imagem e semelhança sua, para nós dominarmos, para nós governarmos a terra. Porque ele falou para o povo, quando o povo saiu do Egito, ele falou o seguinte, está lá no livro de Deuteronômio, se você quiser procurar, não lembro o versículo, né? Que é, ele chamou o povo para ser cabeça e não cauda. Sempre estar por cima e nunca por baixo. Tá? Então são questões que às vezes a gente vai levando, vai vivendo, e às vezes você está sendo sufocado, e às vezes você não consegue pensar positivamente. E entendemos que os nossos pensamentos, ele guia as nossas ações, as nossas atitudes, tá? A nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar. Isso é tudo pensamento, ele vai guiar, ele vai mostrar o caminho que nós vamos andar. Quando os nossos pensamentos eles estão inclinados para o negativismo, para o mal, todas as coisas vão proceder mal. Tá? Não tem como fazer algo correto se o teu pensamento não é correto. Porque tudo parte de um plano virtual. Tudo parte de um plano que nasceu na sua mente.
E nós não podemos esquecer que nós somos parte de Deus. Deus, ele não vai mudar teu pensamento. Deus, ele não vai fazer você pensar positivo. É você, a decisão é sua. Quando você pensar positivamente, Deus vai agir positivamente com você. Agora, se você pensar negativamente, ele vai agir negativamente com você. Porque ele é uma força, ele é um poder, ele é uma energia tremenda. Tudo aquilo que você manda para ele, volta para você. Tudo aquilo que você emana de você para Deus, volta para você. Quais os tipos de pensamento que você está mandando para Deus? Quais os tipos de pensamento que está elaborando a cadeia mental sua? Não é? Quando focamos, né, ou quando decidimos colocar os nossos pensamentos em Deus, fazemos o que agrada a Ele. E Ele se agrada de nós. Porque assim estamos pensando igual Ele pensa. Porque quando Jesus falou assim, eu e o Pai somos um, Ele sendo um ser humano aqui na Terra, mas falando do Deus Pai, eu e o Pai somos um, isso significa o quê? Que tudo aquilo que Ele estava fazendo, tudo aquilo que Ele estava planejando, tudo aquilo que Ele estava desenvolvendo com seus discípulos, no início da era cristã, era o pensamento de Deus. E Ele estava colocando aquele pensamento nos seus discípulos. Por isso que ele disse, ide por todo mundo. Isso é um pensamento positivo, é você ir. Porque a pessoa com pensamento negativo, ela não sequer se mexe do lugar, ela não consegue nem se locomover. Né? Para nós, seres humanos, como somos, né? Parece que Deus está tão distante. Não está. Deus está aqui. Nós somos parte dele. Então como que ele está distante? Mas é os nossos pensamentos que se distanciam. Porque Deus é pura positivismo. Deus é pura energia positiva. Agora, se você está negativo, como é que você vai se conectar com Ele? Não vai ter como. Se você, com o pensamento negativo do jeito que está, você não consegue se conectar com o pensamento divino, com o pensamento positivo de Deus. Deus sabe todas as coisas? Sabe. Mas Ele não interfere nos seus pensamentos. Não esqueça que você recebeu algo que Ele deu somente para os seres humanos, que é chamado livre-arbítrio. E Ele respeita isso. Enquanto você achar que Deus tem que mudar seus pensamentos, você vai continuar na mesmice. Você vai continuar sendo a mesma pessoa, tendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, reclamando das mesmas coisas, obtendo as mesmas coisas. Mude o seu pensamento. Tem uma frase que eu não sei de quem que falou essa frase, mas é muito interessante, que diz o seguinte: quando eu mudo o pensamento, logo eu mudo a minha visão. E quando eu mudo a minha visão, eu mudo a minha direção. E quando eu mudo a minha direção, logo eu mudo os meus resultados. Isso é pensamento positivo. Mas não basta só pensar positivamente, precisa agir positivamente. Quando eu tenho um pensamento positivo, eu vou buscar agir de acordo com esse pensamento positivo. E Deus se agrada disso. Quando nós unificamos a Deus, porque é bíblico, talvez alguém possa achar, principalmente os cristãos críticos de plantão aí, pode até achar, você está falando coisas que não deve, está falando heresia, está falando blasfêmia. Não! A Bíblia nos diz que quando nos unificamos a Cristo, a Deus, tornamos um só com Ele. Mas para isso precisamos unificar. Porém, Deus não se unifica com pensamento negativo. Deus unifica com pensamento positivo. Porque a Bíblia diz, tem um versículo na Bíblia que diz, deixa eu só achar aqui um pouquinho, né? É Salmos 139, versículo 2, que diz assim, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces.
sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. De longe percebe os meus pensamentos. Se os seus pensamentos forem positivos, ele se aproxima. Você fica na mesma frequência com ele, se une com ele. Mas se o seu pensamento for negativo, ele se afasta. Aí você fica agindo sozinho. Aí não adianta reclamar. Porque a forma que nós enxergamos o mundo reflete diretamente na maneira como nós lidamos com o meio a qual estamos inseridos. A forma como nós enxergamos o mundo reflete diretamente no meio a qual estamos inseridos. Qual é a sua realidade? Qual é o meio que você está vivendo? Quem são os que te cercam? Quem são os que te acompanham? O que você está assistindo? O que você está comendo? O que você está alimentando? O que você está lendo? O que você está consumindo? Porque tudo isso faz parte daquilo que você está ligado. Por isso é fundamental observar que sempre olhar para nós mesmos e ver como está a nossa qualidade de ser humano. Como está a qualidade do nosso pensamento. Qual é a maneira que nós estamos agindo através do pensamento? Uma vez que nossos pensamentos são responsáveis pelas nossas ações e até pelo nosso destino. Não tem como negar isso. Talvez você possa pensar assim, é loucura, não é? Qualquer pessoa, qualquer ser humano, independente da classe social, independente do grau de escolaridade, se tem graduação, se é pós-graduado, se é mestrado, se é doutorado, se é PhD, alguma coisa, não sei. Qualquer ser humano sabe que nós atraímos para nós as coisas de acordo com o que nós pensamos. As nossas experiências correspondem aos nossos pensamentos. A nossa maneira de agir corresponde ao nosso pensamento. Tem um professor que eu admiro muito ele, sempre estou assistindo às aulas deles, que é o Marcos Trombetta, que diz o seguinte, né, a respeito da lei do universo. Tudo que está em cima está embaixo. Tudo que está dentro está fora. O que significa isso? E a Bíblia fala uma coisa muito interessante. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será ligado no céu, desligado no céu. Isso está falando o quê? Do nosso pensamento. É eu que ligo a chave ou a comunicação com Deus. Se eu ligo com Ele aqui na terra, eu não estou no céu. Eu não estou nos ares. Eu não estou nas alturas. Eu estou no plano terreno. Eu fui feito para viver no plano terreno. Mas o meu pensamento não tem espaço, não tem limite de tempo, de espaço, de velocidade. Você pode pensar agora uma pessoa lá na China, você já pensou. Então essa informação ela foi muito rápida, por isso que o pensamento ele não tem limite. A velocidade do pensamento ninguém consegue medir. Então tudo que eu ligo aqui na terra eu ligo no céu. E se eu desligo aqui, eu desligo lá automaticamente. Deus não vai vir ligar você aqui na terra. Ele já colocou você aqui. Ele já nos colocou aqui para dominar. Então, o nosso pensamento é que faz com que nós sejamos dominador ou sejamos dominados. Porque nós temos um poder de transformar as coisas. Nós não criamos nada. Não. Tudo já está criado. Mas nós temos o poder de transformá-lo. São os inúmeros benefícios, né? Quando eu li esse livro, O Poder do Pensamento Positivo, eu gostei muito do livro porque existem muitos princípios bíblicos dentro do livro e existem muitas coisas a respeito de fé, não vou falar de fé agora, mas que transforma o ser humano e transforma o ser humano para viver melhor. Mude seus pensamentos.
Comece a pensar. Quer enriquecer em todos os sentidos? Mude o pensamento. Já falei em vídeos anteriores. Faça uma faxina no seu auditório mental. Dá uma reprogramada no HD mental. E coloque pensamentos positivos. Que você vai ver as coisas positivas acontecendo na sua vida. Muito obrigado. Que Deus te abençoe hoje e sempre.